Você voltou? Vamos continuar? Nós estamos dando continuidade ao resumo 3, que nós terminamos dizendo que se nós fizermos um estudo bem feito, e nós fizemos o estudo bem feito quando estávamos observando o livro, não seria necessário agora mudar o tema do capítulo. E nós vamos dar a oportunidade para quem ainda não fez essa tarefa de dar os temas para os capítulos de 1 João. Então, faça agora essa tarefa. Não perca esta oportunidade que Deus está lhe dando para te revelar mais algumas verdades. Então, leia os capítulos para determinar o que você acredita que o Espírito Santo lhe mostrará, que resume melhor o capítulo. É um resumo. Não pense que você é obrigado a mudar o tema do capítulo se você já fez. Lembre-se que uma visão geral bem feita, na maioria das vezes, você não mudará o tema do capítulo para a sua folha dos registros das observações. Então, como fica ou como ficou os meus temas dos capítulos de 1 João? Capítulo 1, anda na luz e tenha comunhão. Capítulo 2, permanecemos nele se andarmos como ele andou. Capítulo 3, os nascidos de Deus não vivem na prática do pecado, pois está nele a divina semente. Capítulo 4, o amor manifesta que somos filhos de Deus. Capítulo 5, com fé vencemos o mundo e as suas concupiscências e a soberba da vida. As suas concupiscências e a soberba da vida. Depois do tema dos capítulos, também tem os temas dos parágrafos. Nós vamos aprender como fazê-lo. Quem não fez lá na observação do livro tem a oportunidade de fazê-lo agora. Como que nós fazemos essa marcação na nossa Bíblia ou nas nossas folhas do nosso registro de observação? Sempre que mudar o assunto, ali é um parágrafo. Você não já viu na Bíblia, entre um versículo e outro, escrito ali em negrito, uma frasezinha ou uma palavra? Aquilo ali é um parágrafo. Nós sabemos que na Bíblia não havia essas marcações, na Bíblia original. Então, quem não fez, agora precisa determinar os temas dos parágrafos. Durante o processo, em cada ponto, você partiu do todo para as partes. Você começou com o livro, com a visão geral, o tema do livro igual ao todo. Depois observamos os capítulos, através das folhas dos registros das observações. E agora, temas dos capítulos. Isso é uma parte mais afunilada, um estudo mais afunilado da palavra de Deus. Agora você está observando o todo, mas o todo não do livro, mas sim do capítulo. E depois você vai observar as partes. E estas partes são as divisões dos parágrafos.
Está entendendo? O que torna a tarefa difícil, é quando nós tentamos fazer de uma forma humana. Isto é, quando nós confiamos na nossa capacidade e deixamos o Espírito Santo de lado. Aquela vozinha que você sempre ouve, que te sinaliza, pode ter certeza que é o Espírito Santo. Então, confia, dê o crédito para ele. E você vai ver que essa tarefa não ficará difícil, ela será fácil. Por quê? Porque o Espírito Santo estará participando da sua obra maravilhosa, da sua observação do capítulo. Agora nós vamos observar como que os capítulos, ou como os parágrafos do capítulo 1, eles estão relacionados com o tema do capítulo. Lembra que nós já falamos que os temas do capítulo devem sustentar o tema do livro? Agora nós precisamos ver que os temas dos parágrafos precisam sustentar o tema do capítulo, tá bom? E eles precisam estar relacionados. Nós precisamos sempre usar uma palavra do texto. Então vamos lá. Nós podemos ver a divisão dos parágrafos ao observarmos a mudança do assunto e marcarmos ali uma linha paralela entre os versículos. Então pega uma régua, seu lápis e faça uma linha ali. No capítulo 1 de 1 João, o primeiro parágrafo está entre o versículo 1 e o 4. O segundo parágrafo está entre os versículos 5 e 7. E o terceiro parágrafo está entre os versículos 8 e 10. O primeiro parágrafo do capítulo 1 é a apresentação do Verbo da vida como uma pessoa que existe desde o princípio. Então, eu coloquei ali, Verbo da vida, o primeiro parágrafo. Você está conseguindo acompanhar? E esse parágrafo, ele vai definir à luz do título do capítulo que foi escolhido, seja comunhão ou Deus é luz. Ou pode ser um título composto de comunhão e também andando na luz. Pode ser um título composto. Escreva os temas dos parágrafos à margem esquerda, ao lado do parágrafo, na linha que você fez com a régua e o lápis. Ao executar esta tarefa, use palavras do próprio texto. Seja breve, usando no mínimo de palavras possível. Entendeu? Então, como que eu faria ou como eu fiz? Mantendo a comunhão. O título do capítulo. Anunciando a vida eterna. É coerente? Sustenta o tema, o título do livro, do capítulo. Andando na luz. Confessando os pecados. Sim ou não? É coerente? Sustenta? Conclusão.
Você precisa observar a linha de pensamento que corre desde o tema do livro até os temas dos parágrafos. Então, os temas, o livro, capítulo e os parágrafos. Você percebeu quanto mais observamos sobre a primeira carta de João nessas últimas tarefas? Você percebeu quantas coisas nós observamos e quantas novas revelações surgiram? Quando você fizer a visão geral, muitas perguntas passaram, ou muitas perguntas também passarão se você não fez a oficina de treinamento pela sua cabeça. Muitas perguntas passarão ou passaram pela sua cabeça. Quando você começar a obter uma perspectiva geral, você encontrará respostas para estas perguntas quando fizer a sua folha dos registros das observações, o estudo do capítulo. Lembre-se que o nosso alvo é ler com um propósito. No processo de como estudar, o terceiro passo é o estudo de palavras. O primeiro passo, visão geral, contexto do livro. O segundo passo, estudo do capítulo, contexto do capítulo. O terceiro passo, estudo de palavras, contexto do versículo. Limitando o foco. Então, como que se limita o foco? Da visão geral, contexto do livro, folha dos registros das observações, contexto do capítulo, estudo de palavras, contexto tópico ou contexto dos versículos. A necessidade de estudos de palavras. Nós já passamos esta matéria para você, que foi a última lição da nossa oficina de treinamento. Se você não fez, eu te convido a ir lá e fazer e ouvir essa lição dos estudos de palavras. Ali nós vemos as referências paralelas e também temos a oportunidade de pesquisar os comentários, de ver as palavras na sua língua original. A interpretação, ela é feita à luz do contexto, inclusive do contexto imediato do capítulo e do livro, e também do contexto remoto, isto é, toda a escritura. Portanto, a nossa observação deve algumas vezes incluir passagens relacionadas dos outros livros da Bíblia, para obtermos todo o desígnio de Deus. Não é só numa parte, não é só num versículo, não é só num capítulo, não é só no livro. Se você quer saber todos os desígnios de Deus, você precisa fazer um tour pela Escritura e ver o que Deus fala também em outras partes da sua palavra sobre o mesmo assunto. A Bíblia. O contexto do livro, contexto do capítulo, contexto do versículo, dos parágrafos e das palavras e toda a Bíblia. Consultando as passagens paralelas, você precisa ver como que o livro que você está estudando, ele se relaciona, ele se encaixa na palavra de Deus como um todo. Nem todas as perguntas são respondidas na primeira carta de João. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos
perguntar às Escrituras aonde está a resposta e ela vai nos mostrar a resposta. Vamos ver? Quando nós fizemos a nossa observação do contexto, na visão geral do livro da carta de 1 João, tinha uma pergunta que ficou para mim sem resposta. E qual era esta pergunta? Qual pecado é para a morte? Se nós observarmos a lista de pecado, nós vamos perceber que esta pergunta não foi respondida. Certo? Concorda? Ou você achou a resposta? Então, como que ficou? Como que é a lista de pecado? A minha ficou assim: pecado procede do diabo que peca desde o início. Os nascidos de Deus não vivem pecando. Já que a pergunta não é respondida em 1 João, nós precisamos ir para um contexto maior das Escrituras. Nós precisamos ir para toda a Bíblia e ver se conseguimos responder a esta pergunta: qual pecado é para a morte? Onde procuraria para obter esta resposta para esta pergunta? Nós precisamos buscar ajuda nas referências dentro do próprio texto. Na minha Bíblia, no meio assim das duas colunas, tem ali as referências paralelas. No versículo, em cima da palavra, tem um númerozinho pequeno. E no meio ali, naquela coluna, aquele númerozinho está lá repetido e ao lado vem a referência paralela. Quer dizer, vai me levar a um outro texto nas Escrituras que fala do mesmo assunto, que vai dar mais luz, mais interpretação. Entendeu? Então nós precisamos fazer isto. Precisamos ir às referências dentro do próprio texto. E também podemos agora lançar mão. Lembra que nós falamos várias vezes, não use os comentários até você fazer apurada sua observação? Então agora é a hora de você ir pesquisar. Pegar um comentário, um bom comentarista, que tem uma linha teológica correta, entendeu? E você faça a consulta para ver se ele dá esta resposta para você. Então, procure nas referências do próprio texto, procure também nos comentários, em concordâncias, procure lá por pecado e você vai ver o que a Bíblia está falando sobre pecado. Depois de você fazer essas consultas das referências paralelas, você pode pesquisar num comentário ou entrar no Google e pesquisar pela internet. Mas eu vou dar para vocês aqui algumas referências paralelas. E procure sobre pecado que nós estamos pesquisando. Qual é o pecado para a morte que João está ali se referindo? Será que existe um pecado específico? Eu já vou adiantar que eu acho que ele não está falando de nenhum pecado específico dentro daquele contexto, porque senão ele teria revelado, como ele revelou as heresias.
mas aqui está relacionado à oração. Mas vamos lá. Será que há um pecado para a morte nas Escrituras? Dentro do contexto, eu disse que não. Mas e nas Escrituras? Então procure em Mateus 18, versículo 15 ao 18. E também procure em Mateus 12, nos versículos 31 a 32. E na própria carta de 1 João, capítulo 3, verso 4. Quando você consultar estas referências, eu quero que você responda as seguintes perguntas. O que você aprendeu sobre pecado? O que Jesus diz sobre pecado? O que você aprendeu sobre oração e pecado? Use a Bíblia para responder a estas perguntas. E eu quero agradecer a você que foi fiel, que permaneceu até aqui e fez a oficina de treinamento. Não se esqueça de deixar o seu nome, o seu endereço de e-mail, para que nós possamos, seu nome completo, para que nós possamos confeccionar o seu certificado e enviar para você. E nós vamos passar para outra parte. Não é mais da oficina de treinamento, mas é sobre a interpretação, para que nós possamos ter uma aplicação efetiva na nossa vida, para que a palavra de Deus exerça autoridade e nos transforme cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus. Eu convido você para contribuir com o seu like, para que o Evangelho de Jesus corra entre as nações como uma tocha. E também convide seus parentes, seus amigos para fazerem parte da classe Talmidim no canal IBBC, pelo YouTube. E compartilhe essa lição. Quem sabe ela vai despertar a fome e a sede no seu irmão, no seu amigo. Até a próxima. Deus abençoe. Pai, te agradeço porque o Senhor nos tem sustentado, nos tem motivado, nos tem guardado nesses tempos difíceis. Porque o Senhor tem a cada manhã acendido a nossa lâmpada. E nós queremos te pedir que ela brilhe durante o dia, que ela brilhe, Jesus. Pois o Senhor disse que tu és luz, Jesus é luz e nós somos luz no mundo. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos imensamente, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.